Olá, se você é cristã, sofre com a síndrome do pânico, com medo muito grande, medo de viver, medo de morrer, medo de sair de casa, medo de andar de ônibus, medo de andar de carro, medo de ir para o trabalho, fica nesse vídeo que eu vou te contar a minha experiência com o pânico e como eu superei isso. Tudo começou há 11 anos, quando minha filha nasceu. Minha filha nasceu em 2014. Durante toda a minha gravidez eu passei no centro oncológico, acompanhando o tratamento da minha mãe e do meu sogro. Os dois estavam fazendo tratamento para o câncer, contra o câncer. Eu já havia perdido meu pai 3 anos antes, o mesmo diagnóstico, né, embora em local diferente, câncer diferente. Mas a gente tinha certeza ali que meu sogro ia ter mais anos de vida e que minha mãe seria curada, porque foi isso que a médica disse. Minha filha nasceu, eu fui ficar uns diazinhos na casa da minha mãe para o meu marido fazer uma cirurgia, isso com uma semana, minha filha tinha uma semana. Ficamos lá 3 dias, voltamos para casa. No dia que minha filha fez 2 semanas, 14 dias, minha mãe faleceu. Foi um choque, porque eu cria que ela ia ficar curada, eu acreditei na palavra da médica, e aí veio a morte dela. E foi uma coisa tão repentina na minha vida que eu não conseguia falar sobre o assunto. Falar minha mãe morreu era demais para mim, assim. Daquele episódio, eu comecei a ter uns medos. Nós morávamos numa casa, descobrimos que na casa tinha escorpião, meu marido chegou a encontrar escorpião lá, e aquilo bagunçou ainda mais a minha mente. Tivemos que mudar de lá com 1 mês e meio, fomos para um apartamento maravilhoso, arejado, mas mesmo assim isso não diminuiu o medo que eu sentia. Pelo contrário, com o tempo ele só foi crescendo. Quando tinha 1 mês e meio mais ou menos do nascimento da minha filha, eu entrei em contato com a minha médica obstetra, até porque minha pressão tinha subido nesse resguardo com a morte da minha mãe. Então, para falar com ela sobre os medos, ela me orientou a procurar uma psicóloga. Foi o que eu fiz, comecei a terapia. Entendi que naquele momento era uma terapia para o luto. Eu estava caminhando, era muito sentimento de morte rodeando, né? Meu sogro também, eu já sabia que ele estava caminhando para isso também, embora meu marido e minhas cunhadas ainda não vissem, mas eu já tinha passado por isso com meu pai e com a minha mãe. Então eu já estava muito certa de que aquilo ali era só uma questão de alguns meses, o que veio acontecer 4 meses depois. Então a morte rondou toda a minha licença maternidade, o meu puerpério. Eu comecei a ter uns medos como se a morte estivesse falando no meu ouvido, como se a morte fosse uma pessoa, como se quando eu ficasse sozinha em casa eu ia morrer e deixar minha filha sozinha, chorando, ia morrer engasgada também, como se ela fosse ficar órfã, assim como eu estava órfã naquele momento. Era esse o sentimento. E aí esse medo de morte, esse medo da morte, esse medo de fazer qualquer coisa, eu não saía, eu não viajava com ela, eu não deixava ninguém pegar minha filha, muito difícil, eu não gostava que isso acontecesse. Eu não saía sozinha na rua porque eu achava que alguém ia roubar minha filha, ou que eu poderia morrer na rua e por causa da pressão alta e era assim, a minha vida foi assim. Quando ela fez 6 meses eu tive que voltar ao trabalho e voltei mesmo com pânico. Ela ficou na minha irmã. Nos dias do trabalho do meu marido, ele trabalha em regime de escala, 24/72, tinha sempre alguém que dormia na minha casa comigo. Ou meu padrasto, ou os meus sobrinhos, ou minha irmã. Eu nunca ficava sozinha. Um domingo que ele
trabalhasse, que meu marido trabalhasse, alguém tinha que me pegar em casa e me levar para casa de alguém, porque eu não podia ficar sozinha, eu tinha medo. Andar de ônibus, nem pensar, medo de morrer. No trabalho, quando eu ia almoçar, eu via que algum colega estava indo para um restaurante e eu ia para o mesmo restaurante, porque se eu morresse, eu não ia ser uma indigente, né? Alguém estava ali, pelo menos me conhecia. Eu atravessava a rua e se tivesse muita gente, a minha vontade era gritar por socorro, alguém me salva que eu vou morrer. Era mais ou menos isso. E foi assim por muito tempo. Eu fui elaborando essas coisas, né? Eu fui fazendo estratégias com o meu cérebro. Por exemplo, na hora do almoço eu fazia um caminho para ir para minha psicóloga. E aí eu pensava, não, hoje eu vou fazer outro caminho. E tentava outro caminho. Mas durante o caminho meu rosto parecia que paralisava só um lado. Eu cismava que sentia o vento só no lado de um rosto. O outro estava paralisado e eu não sentia. Quantas vezes eu fui para o banheiro do trabalho achar que eu estava tendo um AVC, que um lado do rosto tinha paralisado. Um braço, eu não sentia um braço. Isso é real, isso é muito real. Não é Bruna tá ficando maluca, não é isso. Isso é da mente, isso é a síndrome do pânico, é um medo tão imenso. A morte se torna uma pessoa na nossa vida. Uma folha cai, já é suficiente para você entrar no estado de alerta. É uma coisa assim, só quem tem sabe, né? Então, se você tem um parente, se não é você que tem as crises, mas tem um parente, tenha muito cuidado e muita empatia. Não diz que vai passar. Meu marido falava, calma, vai. Não, não vai passar, não faz isso. Só fica do lado, só oferece apoio, oferece a presença. Fala assim, eu tô aqui para o que precisar. Não fala nada de preferência, só fica ali. Porque só quem passa sabe. E é muito difícil. E foi assim por muito tempo. Eu tinha crises na madrugada, onde eu acordava, meu marido e minha filha estavam dormindo e eu lia muitos salmos. Eu quero inclusive ler um agora, que é o Salmo 116, que é um salmo que falava muito comigo e fala muito dessa situação real do pânico. O Salmo 116, versículo 3 diz assim: as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. E depois, lá no 8, era o que eu profetizava para mim. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito abatido, muito aflito. Em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. O salmista também teve medo. O salmista também teve pânico. E isso trazia um conforto para o meu coração, pensar, eu não estou sozinha. Eu tenho onde buscar palavras para exprimir o que eu estou sentindo. Eu tenho como dizer o que vai no meu coração. Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. É exatamente isso quando a gente está no pânico. É um medo, é a morte, é uma angústia. Mas o Senhor nos livra. E aí nesse processo, eu não saía sozinha com a minha filha. Em 2017, 2018, eu tenho um grupo de amigas também, e estávamos sempre juntas, mas sempre meu marido tendo que me levar, me buscar. Eu nunca fazia nada sozinha. Em 2018 eu comecei a pesquisar sobre a cura, né? Quando a gente para um pouco, sai, porque quando temos algum transtorno, alguma doença da mente, nós ficamos muito centrados em nós, né? É assim na depressão, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, na ansiedade, que eu já fiz um vídeo sobre isso, e no pânico. A gente está muito centrado na gente, vendo qual músculo está balançando, está sacudindo, qual olho que está tremendo,
que dor que eu tô sentindo, se eu tô se eu tô hiperventilando, se eu tô tendo um taquicardia. Mas aí quando as coisas se acalmaram um pouco e eu pude pensar um pouco fora disso tudo, a mente clareou um pouco depois de muita oração, muita terapia, muita conversa com a minha terapeuta, eu comecei a buscar medidas para sair dessas crises. Uma delas que eu encontrei foi a corrida, porque o corpo, quando ele é exposto aos mesmos sintomas do pânico, ele acaba se acostumando com aquilo e você passa a sentir que aquilo é normal para você. Então, por exemplo, não, ontem eu corri 3 quilômetros, meu coração foi a 1000, suei, não morri. Peraí, hoje aqui nessa crise de pânico eu também não vou morrer. E outra coisa que eu sempre fiz e eu faço até hoje é respiração, exercício de respiração, né? Você respira, inspira 4, expira 4. Tem gente que fala que expira 6, inspira 6, expira 4. Como você quiser. Respirar profundamente. Tirar o foco da crise. Isso também ajuda demais. E aí com a corrida eu comecei a pensar nisso. Não morri ontem. Não morri ontem na corrida. Hoje eu também não vou morrer. Hoje de manhã eu corri, mas não morri. Não é essa crise agora que vai me fazer morrer. Até que em 2019, em dezembro, eu fui fazer a São Silvestre. Lá eu fui para São Paulo, fiquei na casa de uns amigos queridos, fui fazer minha primeira São Silvestre. Eram 35 mil pessoas, eu e Deus. E eu estava maravilhada, emocionada, não senti medo em momento algum, me senti liberta, me senti livre, me senti feliz. O processo é doloroso, o processo é difícil, o processo muitas vezes machuca porque as outras pessoas não entendem, mas fica firme aí nesse processo, o Senhor vai te livrar disso. Quero ler uns versículos do Salmo 34 com você, que eram os salmos que eu lia na madrugada. Versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O Senhor nos livra de todo o nosso medo. O Senhor nos livra das crises de pânico. O Senhor nos livra dessa personificação da morte que nos envolve. O Senhor nos livra dos laços da morte. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas atribulações. Versículo 6. O Senhor nos livra das nossas atribulações. O versículo 18 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O Senhor nos salva, o Senhor cuida de nós por amor a Ele, por amor ao seu nome. Para honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui contando essa história. Nunca pensei que o Senhor faria desse momento da minha vida um testemunho. E é o testemunho que eu estou te dando, meu irmão, minha irmã. Fica firme porque esse medo vai passar. Esse medo vai cair por terra porque o Senhor está te segurando pelas mãos. O Senhor está cuidando da sua mente. E agora, meu irmão, não despreze a medicina, a psiquiatria, a psicologia. São ciências do Senhor que o Senhor permitiu que chegassem onde chegaram, para que nos cuidassem, para que estivesse conosco, para que nos dessem refrigério. Se você precisar, não, só com psicólogo, nunca fui num psicólogo. Primeira coisa, procure um psicólogo. Vai fazer uma terapia. Só o psicólogo não está dando conta, não tem problema, vai no psiquiatra. Eu faço tratamento psiquiátrico. Num outro vídeo que eu vou falar sobre o burnout, você vai ver que eu vou falar sobre o tratamento psiquiátrico, como foi difícil para mim, mas eu rompi essa barreira e eu estou fazendo tratamento psiquiátrico até hoje, porque eu preciso ficar bem. Então, se você precisa, meu irmão, minha irmã,
A ciência está aí avançada, a ciência de Deus. Em nome de Jesus, procure um médico, se trate, você vai ficar melhor. Não despreze o que o Senhor tem para você. O Senhor tem a cura para você, o Senhor fez a medicina, o Senhor tem a sua palavra para você, para te libertar e te curar, mas também tem a medicina, a psicologia. Levanta hoje, toma um banho bem gostoso, vai ao médico, marque um médico, lava o seu cabelo, penteia o cabelo, porque a depressão ela gosta e o pânico eles gostam de cama, eles gostam de quarto escuro e fechado. Mas eu determino hoje na tua vida, meu irmão, sai para a luz, sai desse quarto, vem para ficar na claridade, na luz do Senhor, em nome de Jesus. E eu vou terminar esse vídeo com isso, eu vou terminar esse vídeo com Salmo, mas eu vou ler em outra versão, que é na versão da Bíblia A Mensagem, que é no Salmo 118, versículos 17 e 18. Assim como eu tô lendo esse versículo hoje, você também vai em breve estar lendo esse versículo. Em nome de Jesus, meus irmãos. Vocês que estão vendo, que estão sofrendo com pânico, que estão sofrendo com esse medo, que não querem sair da cama com medo da morte, vocês vão ler esse versículo aqui em nome de Jesus. Vou ler para vocês, olha, essa é a Bíblia, a mensagem, então eu vou ler nessa versão aqui, porque essa versão, ontem eu li, achei maravilhosa, me emocionei, porque falou muito ao meu coração. Eu não morri, eu vivi, agora estou contando ao mundo o que o Eterno fez. O Eterno me testou, exigiu muito de mim, mas não me cedeu para a morte. Olha só que coisa tremenda, Senhor. Que coisa tremenda, meu irmão. Eu não morri, eu vivi. E agora estou contando ao mundo o que o Eterno fez. O Eterno me testou, exigiu muito de mim. Ah, como exigiu. Como me moeu, como doeu, como foi difícil. Mas não me cedeu para a morte. Para a honra e glória do nome dele, meu querido, minha querida, hoje eu estou aqui contando para você o que eu passei. E tenho certeza que você, através do que você está passando, daqui a pouco você vai estar abençoando muitas vidas também. Deus te abençoe, te guarde e ministre a cura sobre a tua vida.